A teoria de James Lange é uma teoria psicológica proposta por William James e Carl Lang no século XIX, que busca explicar a relação entre as emoções e as respostas fisiológicas do corpo. A teoria sugere que as emoções não são apenas acompanhadas por sensações corporais, mas são, na verdade, o resultado direto dessas respostas fisiológicas específicas. A teoria descreve uma sequência específica de eventos. Um estímulo desencadeia uma resposta fisiológica no corpo, e é a percepção consciente e interpretação dessas sensações corporais que constituem a experiência emocional. James e Lange argumentaram que as emoções não são a causa, mas a consequência das mudanças fisiológicas. William James foi um importante filósofo e psicólogo norte-americano, sendo um dos pioneiros da psicologia funcional e um dos criadores da escola conhecida como pragmatismo. E Carl George Lange foi um médico e psicólogo dinamarquês. Eles, independentemente, desenvolveram a teoria de James Lange das emoções, que teoriza que todas as emoções são desenvolvidas a partir das reações fisiológicas a estímulos. Hoje estaremos com James, grande contribuidor para a psicologia norte-americana. Bom dia, psicóticos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Seja bem-vinda, Willow. Hoje a gente está aqui com uma pesquisadora que trabalhou junto com William James e ela vai falar um pouquinho do seu trabalho. Fascinante sua teoria, Willow. E como foi que você chegou nela? Então, a gente começou a desenvolver ela no final ali do século XIX, porque a gente achava que as emoções elas estavam relacionadas primeiro às sensações fisiológicas e a partir disso vinham as emoções. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente percebeu que era o contrário. Que primeiro a gente tinha as emoções e depois as sensações fisiológicas. E aí a gente começou a fazer algumas observações experimentais e estudos, e a gente foi estudando e aprofundando um pouco mais essa relação e essa conexão entre o corpo e a mente. Como a sua teoria se diferencia das demais teorias emocionais? Eu acho que ela se diferencia principalmente porque ela inverte a ordem, e ao invés de ser a emoção trazendo as respostas corporais ou fisiológicas, as respostas corporais e fisiológicas trazem a emoção. Então, por exemplo, você se assusta com alguma coisa, algum barulho, e aí esse susto ele vai trazer taquicardia, né, o aumento da frequência cardíaca, aumento de adrenalina no sangue, e aí a partir disso você vai trazer uma resposta emocional que pode ser o medo. Ou se você encontrar um urso na floresta, você vai sentir todos esses sintomas e depois você tem a emoção. E aí sim essa experiência vai ser imbuída de algum valor ou de alguma moral. Porque o encontro com o urso por si só não seria suficiente para trazer esse medo se não tivesse as respostas fisiológicas. Então eu acho que esse é o principal diferencial, pela fisiologia vir antes da emoção. A teoria destaca-se pela ideia de que as respostas fisiológicas específicas levam diretamente às experiências emocionais e à diversidade dentre elas. Portanto, vai de contraste a outras teorias, como a teoria de Cannon Brand e a teoria de Schachter-Singer, que apresentavam diferentes perspectivas sobre como as respostas fisiológicas se relacionam com a experiência emocional, envolvendo simultaneidade ou interpretação cognitiva. E qual o papel das sensações corporais? Então, elas têm um papel muito importante, assim, crucial na experiência emocional, porque a nossa teoria ela vai dizer que as emoções elas não vêm acompanhadas das sensações corporais. E sim, ao contrário, a gente tem as sensações corporais e as emoções elas são um resultado, elas resultam a partir dessas sensações fisiológicas. Então, a emoção ela vai ser interpretada conscientemente pela mente através das sensações corporais que a gente tiver, e aí vai construir um repertório de experiências emocionais e vivências no indivíduo. A teoria reconhecia que diferentes emoções podem estar associadas a diferentes padrões de sensações corporais. Por exemplo, a ansiedade pode envolver uma sensação de aperto no peito, enquanto a alegria pode estar relacionada a uma sensação mais leve e expansiva. Essa diversidade de sensações corporais é considerado um meio de distinguir diferentes emoções. E como a compreensão da sua teoria pode influenciar na forma como a gente lida com as nossas emoções no dia a dia? Então, a forma que a gente vai enxergar, né, ela tem muita influência na percepção que a gente vai ter das sensações corporais ou fisiológicas para a nossa experiência emocional. Porque a partir do autoconhecimento, da autoconsciência, a gente consegue perceber quais sinais que o nosso corpo dá, então, através do aumento da frequência cardíaca, adrenalina, a respiração mais acelerada, a gente consegue perceber que são somente sensações fisiológicas e que poderiam, sim, influenciar ou trazer alguma resposta emocional, mas que não necessariamente vão trazer, que não precisam também trazer. Então, no caso, às vezes, uma pessoa vai começar a sentir os sintomas físicos de uma ansiedade, mas se ela conseguir perceber isso antes de
se tornar uma emoção ou vir para como emoção para a consciência dela, ela já consegue encontrar formas de se autorregular, se equilibrar, encontrar uma forma de lidar melhor com aquelas emoções no dia a dia. A teoria é capaz de influenciar positivamente a maneira como lidamos com as emoções no cotidiano, promovendo a autoconsciência, o reconhecimento antecipado, o controle emocional e a aceitação das experiências emocionais. Com ela, também podemos promover um entendimento empático das emoções de quem está ao nosso redor. Essa perspectiva pode ser uma ferramenta valiosa para promover uma relação mais saudável e adaptativa com as emoções. A teoria de James Lange influenciou pesquisas empíricas sobre as relações entre emoções e respostas corporais. Esses estudos buscaram identificar padrões específicos de ativação fisiológica associados a diferentes emoções. Embora a teoria de James Lange tenha enfrentado críticas e revisões ao longo do tempo, ela teve um impacto duradouro na psicologia e influenciou o desenvolvimento de outras teorias emocionais. Essa linha de pensamento destacou a interconexão entre as sensações corporais e a experiência emocional, proporcionando uma visão única sobre o papel do corpo nas emoções. E ficamos por aqui, psicóticos. Esse foi o podcast com a ilustríssima Willow, com a entrevista maravilhosa. E agora temos aqui... coisa linda. Queria agradecer pela oportunidade de poder estar compartilhando um pouco mais da minha teoria, para as pessoas saberem, porque eu acho que é muito importante. E se alguém quiser me contactar, tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar nos estudos, o meu e-mail vai estar na descrição. E o livro também dos nossos estudos está disponível no site do podcast Psicóticos. É isso, gente. Obrigada por assistirem a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Dá um like, comenta, compartilha com as pessoas. E é isso. A gente volta na semana que vem com o seguinte tema. Será que homem pensa?